Meu nome é Nadiana Lima, faço parte do Núcleo de Produção de Conteúdo e Formação das editoras Áticas, Saraiva e Scipione e venho aqui apresentar e conduzir um pouco desse bate-papo com os autores das nossas obras aprovadas. E neste vídeo vocês vão poder conhecer um pouquinho mais da obra Telares Essencial Ciências com uma das autoras, né? Esse livro foi produzido, né, conta com a autoria de Fernando G. e de Helena Paca, que está aqui conosco. E eu queria apresentar para vocês um pouquinho do currículo dela e vocês vão poder conhecer um pouco mais dessa obra pela autora, né? Helena Paca é formada em licenciatura e bacharelado em Ciências Biológicas pela Universidade de São Paulo. É professora e tutora há 20 anos, editora de didáticos há 15 anos, autora do Telares desde 2017 e, como costuma dizer, fascinada por aprender e ensinar desde 1983. E é um prazer estar aqui com Helena Paca, que vai conversar aqui com vocês. Bem-vinda. Oi, Nadi, tudo bem? É um prazer estar aqui para conversar com você um pouco, fazer essa mediação com os professores, as professoras do Brasil inteiro e contar o que eu e o Fernando e a equipe de edição e toda a editora a gente estava pensando enquanto a gente fez esse Telares Essencial Ciências. Perfeito, Helena. E eu já vou emendar aqui com a primeira pergunta, que é justamente sobre esse fazer científico, né? Então, embora a gente saiba que o fazer científico é uma prática que permeia diversas áreas do conhecimento, é bem comum e relativamente convencionalizado que haja uma associação entre os procedimentos próprios de um cientista ao componente curricular ciências. Nesse sentido, poderíamos dizer que é, por excelência, o componente curricular em que fica ainda mais salientada a importância do pensamento científico, o que é indiscutivelmente necessário em um mundo em que as informações e desinformações, né, se proliferam em escalas inimagináveis, se compararmos com bem pouco tempo, né, atrás. Tendo isso em vista, Helena, de que maneira a obra Telares Essencial Ciências contribui para a formação dos estudantes? Então, Nádia, essa foi uma preocupação muito grande da gente, não só porque a alfabetização científica ela está no edital, ela está na BNCC e, como você falou, né, ela é uma coisa essencial para a formação cidadã atualmente. Então, a gente sabe que a ciência é uma forma da gente ler e entender o mundo. Tanto quanto existem outras formas de fazer isso, mas a ciência é uma forma que a gente usa dados, a gente usa fontes confiáveis de informação, a gente faz comparação entre diferentes informações e essa prática ela é muito comum em ciências da natureza, né? Então a gente tem química, física, biologia, astronomia, a gente tem geologia, então todas essas áreas do conhecimento usam a ciência, né, e o fazer científico para desenvolver os seus conteúdos, né? E para entender o mundo, porque é por isso que a gente estuda a ciência, né? Então a gente vai estudar um pouco de rochas no 6º ano, por exemplo. Então qual é a importância de estudar essas rochas? O que a gente pode entender da história da Terra com o estudo de rochas? Por outro lado, por que a gente usa essas rochas, né? Quais são as rochas que a gente usa na construção? Quais são as rochas que a gente usa na indústria química? Então, essa conexão entre a ciência, né? O fazer científico e também o cotidiano dos estudantes e da vida deles em sociedade é uma preocupação muito grande que a gente teve no Telares Essencial Ciências. Então, a gente a gente chama de alfabetização científica ou letramento científico e a gente entende que isso é essencial para o estudante conseguir lidar com justamente essa enxurrada de informações que ele recebe na vida dele, no celular, no computador, no videogame, no filme, na série. Então, o que de uma série, a gente está assistindo uma série de ficção científica, o que tem ali que tem embasamento científico, o que é puro entretenimento, como é que a gente pode conseguir diferenciar essas duas coisas, né? Porque não tem problema, o entretenimento também é uma parte da cultura humana, é uma coisa que a gente está acostumado no nosso cotidiano, que a gente tem afeto por aquilo. Como é que a gente pode usar esses filmes, essas séries,
que não são tão baseadas em ciência para entender ciência, por exemplo, fazer um diálogo, né? Tem uma série de fungos parasitas assassinos, mas o que é um parasita? Será que isso aí tem como acontecer? Será que isso é uma coisa que a gente vai ver no futuro? Será que é uma coisa que a gente já superou? Como é que a gente vê esse tipo de coisa? Essas interações todas são parte do que a gente chama do letramento científico, né? Então, compreender, comparar informações, buscar novas fontes, né? Então, essa é uma preocupação muito grande do Telares Essencial Ciências. E é interessante você comentar a questão do entretenimento, e eu estava justamente lembrando da série The Last of Us, não sei se todos conhecem, mas se não, assistam, uma série do HBO, e que trata um pouco disso, né, de um mundo, né, apocalíptico, né, e de uma situação pandêmica, em que de repente a gente começa a desenvolver certas... é um fungo, né? Se eu não me engano, algo que não, em tese, não ocorreria em humanos, mas numa suposição de um aquecimento global, a gente desenvolveria isso. Então, e mesmo sendo algo que não existe, na série acaba havendo aquela relação. E se ocorresse, como é que nós iríamos conviver enquanto sociedade? Como é que as pessoas iriam interagir? Como é que ia atrás de sobrevivência? Então tem tudo a ver com essa questão de como a ciência se relaciona com outros aspectos, né? Não só com o ambiente, mas como ela impacta as relações sociais, como é que as pessoas vão ter que se reorganizar enquanto sociedade. Então daí esse fazer científico olhando para o que acontece e perguntar, será que será possível? O que é que há de indício na sociedade que pode levar a isso, né? Então, é muito interessante a gente conversar sobre isso, porque no Telares Essencial Ciências, a gente faz essa construção do conhecimento muito baseada na aprendizagem significativa. O que é isso? A gente usa o que o estudante traz da formação dele, da casa dele, da vida dele, para trabalhar conceitos que são vistos pela ciência. Então, o que ele aprendeu, por exemplo, numa série que fala sobre fungos? Então, como é que são os fungos de verdade? Como é que eles se reproduzem? Por que é tão difícil combater fungos, né? A gente sabe pelas características desse organismo que é muito difícil o combate aos fungos, né? A gente tem, eles se reproduzem de forma muito fácil pelo ar, então eles têm esporos, eles podem se espalhar rapidamente. Então, esse gancho com série, com livro, com filme, ele é muito interessante para isso, para a gente trabalhar a aprendizagem significativa. Então, o que o estudante já trouxe, o que daquilo é ciência, o que daquilo é entretenimento. Então, esse é um aspecto. E o aspecto dessa conexão, que às vezes podia estar um pouco perdida, acho que com a pandemia isso melhorou, mas né, o pessoal falava assim, mas para que serve tudo isso que eu estou vendo aqui? Para que serve aprender mitocôndria? Para que serve aprender fungo? Para que serve aprender vírus? Na pandemia, a gente viu muito claramente para que serve aprender vírus, por que a gente precisa saber se uma infecção é causada por vírus, se é causada por bactéria, se é causada por fungo. Por que a gente precisa saber qual é o organismo que causa? Porque cada um tem características diferentes. Então, a gente entendendo, quando descobriram, né, teve a pneumonia misteriosa na pandemia, e aí eles descobriram, é causado por um vírus. Então a gente já sabe algumas coisas. Então, ele causa sintomas respiratórios. Então vamos ver, será que ele é transmitido assim como a gripe? Será que ele é transmitido assim como o sarampo, né? Depois a gente viu que sim, que a disseminação do vírus se dava mais ou menos parecida com o do sarampo. Então uma disseminação muito rápida. Então, o que a gente pode fazer para se proteger? A máscara de pano, ela vai ajudar? Vai ajudar, mas será que ela é suficiente? Não, então vamos ver algum outro tipo de máscara. Como é que a gente pode testar as máscaras? Esse tipo de coisa que a gente viu muito na pandemia e que a gente acabou trabalhando, né, o Telares Essencial Ciências, a gente começou a fazer a reformulação dele em 2021, era o auge da pandemia, todo mundo em casa, muitos problemas no país inteiro, no mundo inteiro, e a gente precisava dialogar com isso, né? Como é que a sociedade vai responder a esse problema e como é que os estudantes que a gente está formando agora vão responder a problemas semelhantes a esse no futuro, que a gente sabe que, infelizmente, a gente vai enfrentar cada vez mais situações como essas.
Pois é, e quando você menciona a questão desse cidadão, né, desse estudante, porque a gente esquece que estamos preparando também, ele está se formando para agir socialmente. E tem uma expressão até relativamente recorrente, que olha, a escola prepara para a vida, como se na escola o estudante não estivesse vivendo, né? Então, eu gosto de frisar esse aspecto, porque enquanto ele está na escola, ele precisa perceber que ele tem ali uma autonomia, inclusive, de fazer perguntas, de questionar, olha, eu percebi isso aqui, professor, eu notei esse aspecto. E a partir dessa inquietação de uma dúvida, de algo que ele desconheça, que vão surgir as perguntas, problemas desse fazer científico, né, e que isso é bem promovido na obra, né, dessa curiosidade gerar esse fazer científico para que ele possa, então, agir socialmente com autonomia e com impacto. Mas a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso também mais lá na frente, tá? Eu queria aproveitar agora e pedir licença a vocês para fazer um pequeno relato, aqui é um relato pessoal, de quem, enfim, tinha uma curiosidade a vida toda e encontrei na obra, né? Eu tive professores durante a escola, né, no ensino médio, um professor de física e um professor de química, e eles se chamavam Newton e Neônio. Então, assim, a gente costumava brincar o quanto os pais deles, enfim, o quanto os nomes já anunciavam um pouco as áreas de conhecimento em que eles iam se enveredar e tal. O Neônio, inclusive, brincava que quando tivesse filhos iria dar nomes de elementos químicos e tal. E minha surpresa foi que, ao analisar a obra, enfim, e ter contato com essa produção, encontrei a resposta, né, de muitas, enfim, de curiosidades sobre os nomes dos elementos químicos, né? Então, há uma seção, por exemplo, em que ficava evidenciada ali uma relação, por exemplo, da história com a ciência. Por que que o fósforo tem aquele nome? Por que que um determinado elemento tem uma sigla? Né? Então, um resgate histórico que ia saciar um pouco também essa curiosidade, esse fazer científico que vem da aprendizagem mesmo, vão surgindo coisas nesse sentido. Então, eu queria saber, queria que você explicasse um pouquinho para a gente como isso é desenvolvido na obra, né? Como é que essa conexão interdisciplinar, essa relação com outros saberes, ela é salientada, é trabalhada na obra como um todo, né? Ou se há também sessões específicas, né, para isso, e como isso é importante para os processos de ensino e aprendizagem. Nádia, essa sua pergunta ela é muito interessante, tanto por causa da história que você trouxe, né, que ela traz dois aspectos, né, que é as relações entre o que a gente vê na escola e a vida, né, e a escola faz parte da vida do estudante, dos professores e deve fazer parte da comunidade em geral, mas uma coisa muito interessante é como essa história te marcou, né? Então, a gente sabe o poder que os professores têm, o papel que os professores têm nessa aprendizagem significativa dos estudantes, a importância que os professores têm nesse momento da vida deles, né? É uma referência, os professores são referência, e é por isso que eu sempre digo que eu fiz a obra com o Fernando, com os editores, com toda a equipe editorial, mas quem vai dar vida a essa obra são os professores. A gente sabe que o papel deles é fundamental para a gente conseguir de fato colocar em prática tudo que a gente pensou, e a gente pensou muita coisa, e uma dessas coisas é uma marca já que vem de muitos anos da coleção, que são essas relações entre o material e outras disciplinas, né? Entre ciências e história, por exemplo, entre ciências e matemática, ciências e língua portuguesa, e a gente só ampliou isso, né? Porque a gente viu que na pandemia, né, a gente teve um problema muito grande com a alfabetização, né? Então a gente podia ter escolhido dois caminhos. Ou a gente simplificaria o material demais, né, e comprometeria a qualidade dele, deixaria talvez um pouco mais raso, ou a gente poderia fazer o que a gente propôs, que é participar dessa alfabetização, dessa recuperação da educação. Então a gente usou muito de trechos de textos, de atividades de interpretação de texto, de correlação entre diferentes materiais, então quadrinhos, também filmes e também textos que a gente encontra na mídia, texto de rede social, para a gente conseguir construir essa articulação
entre os estudantes. Então, tem esse exemplo do box que você falou, que é de conexão com história, né? Então, história da ciência, a gente trabalha muito isso, porque a gente entende que a ciência é um aspecto cultural, né? Então, como é que essa ciência foi se desenvolvendo? Como é que a ciência é agora e como ela já foi? A gente tem uma seção que chama Conexão e Sociedade, que ela é especialmente focada em fazer essas relações entre a ciência, a sociedade ou conteúdos específicos de ciências da natureza e aspectos sociais. E tem uma delas que a gente elaborou, que discute pseudociência, por exemplo, que era um componente pedido no edital e que a gente ampliou bastante, porque a gente sabe que esse é um aspecto muito importante da comunicação atualmente, né? Então, as redes sociais deixaram a comunicação tão rápida que às vezes ela fica rasa, super rasa, e aquilo acaba virando pseudociência. Então, a comunicação, ela é atraente, ela é baseada em alguns dados reais, mas ela não faz relações que são reais. Então, aquilo leva a crenças, a mitos. E uma coisa que a gente quis fazer bastante é construir com os estudantes essa capacidade de destruir esses mitos. Então, será que não pode dormir com planta no quarto porque atrapalha a respiração? Será que isso faz sentido? Como é que a gente pode pesquisar isso? Então, a gente propõe algumas perguntas para eles, mas uma coisa que a gente fez questão de fazer é estimular que os próprios estudantes criem suas próprias perguntas e busquem as respostas. E depois testem essas respostas. Será que essas respostas são as corretas? Será que ela é parecida com a que o meu colega encontrou? Será que eu só cliquei no primeiro site e aí dei uma resposta que ela é tão incompleta que talvez ela esteja errada? Então, esse é um aspecto muito relevante que a gente fez. Todas essas relações, né, de construção de conhecimento, de pesquisa e de desenvolver essa capacidade, essa curiosidade nos estudantes. Perfeito, Helena. E percebam como isso é cíclico, né? A gente começou a falar sobre o fazer científico e você demonstra aqui o quanto já é uma preocupação na construção da obra que esses saberes estejam conectados e emergindo ali nas discussões, justamente porque isso reforça o fazer científico, né? Então, esse estudante começa a ter um olhar mais crítico diante desses fenômenos, né, do que ele vem observando. E aí você falou algo especialmente importante sobre o fazer perguntas. Esses estudantes são estimulados a pensar sobre fazer perguntas diante do que não sabe, né? O que não sabe ou o que inquieta que vai fazer com que ele busque e perceba, por exemplo, que determinado site não é tão confiável, que talvez aquela discussão não seja tão completa quanto um tema demandaria. Isso tudo não é construído do dia para a noite, né? Então isso precisa ser paulatinamente construído nesses pequenos momentos, como a gente observa na obra. Exato. E a gente sabe que o estudante do 6º ano ele é muito diferente do estudante do 9º ano. Perfeito. Então a gente vai construindo isso gradativamente, né? Para que o estudante busque suas perguntas, né? A gente não entrega o conhecimento todo pronto, porque teve uma época que o livro era um pouco mais, um livro didático era um pouco mais enciclopédico, então tem a pergunta e tem a resposta, tem a pergunta e tem a resposta. E a gente agora quer fazer uma construção mais gradativa e que a gente crie uma postura, né? Que a gente crie competências e habilidades de um estudante que pode até não saber aquela resposta naquele momento, mas é uma resposta simples. Ele pode procurar na internet e saber a resposta. O que ele precisa é saber fazer as perguntas, justamente. Perfeito. Sobretudo num mundo que muda tão rápido, né? Você traz de volta toda essa memória que ainda é muito recente, né? A gente está ainda pensando nos efeitos da pandemia, mas o quanto ele mudou completamente o nosso modo de ver a vida, de conviver. De conviver. Né? Então, como isso também vai impactando a necessidade que a gente tem de conviver com as mudanças. Então, muito mais do que saber certas respostas, é fazer perguntas diante do inesperado, saber agir diante disso, né? Isso. E, de certa maneira, a próxima pergunta tem muito a ver com isso. A gente não tinha como não abordar nesse bate-papo a questão dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. A gente está em plena Agenda 2030, né? A gente tem um limite ali de 2030 para alcançar certos objetivos, né? E como eles também se relacionam com essa discussão que a gente está tendo aqui, né? São 17 objetivos e que todos nós, de certa maneira, temos
que atentar, né? Para os quais a gente precisa atentar. Como, em várias instâncias, né? Então, como cidadãos, como professores, como instituições e aí governos, etc. Então, pensando nesse ponto tão importante, né? Atentar para questões de sustentabilidade, como isso tem a ver com cidadania também, e muito nessa ideia de tomada de consciência, né? Num sentido freiriano aqui, né? De que não adianta a gente reconhecer um problema, mas agir diante dele, né? Então, como essa relação entre cidadania e sustentabilidade aparece na obra, né? Como essa preocupação, ela ganha respaldo ali na construção que vocês fazem. Essa é uma pergunta muito boa, porque esses objetivos do desenvolvimento sustentável, eles tiveram sempre no nosso alvo ali, né? A gente precisa trabalhar a sustentabilidade de uma forma mais profunda do que era antes, né? Antes, ainda agora, tem muita gente que relaciona a sustentabilidade só vamos reciclar, vamos economizar água, fechar a torneira. E a gente quis mostrar nos 4 volumes que a sustentabilidade vai muito além disso, né? Então, a sustentabilidade, a definição mais simples, né, é a gente conseguir viver na nossa plenitude, né, usando os recursos que o planeta tem, mas preservando esses recursos para as gerações futuras. E isso não está acontecendo, né? Então, a cada dia que passa, a ciência vê que em 2050 a gente vai ter mais plástico do que peixe no oceano, por exemplo. Então, descobertas assim que estimulam a gente a ir buscar atitudes, né? E em versões anteriores dos livros didáticos, a sustentabilidade ficava meio restrita ali no 6º ano, que a gente trabalhava lixo, que a gente trabalhava a qualidade da água, e aquilo meio que não permanecia, né, no currículo. E com a BNCC, e com o edital, e também com todas as outras demandas, né, dos estudantes, dos professores, a gente conseguiu desenvolver esses aspectos da sustentabilidade em todos os anos da obra, né? Então, no 6º, a gente fala, sim, de água, a gente fala muito do problema do plástico, porque a gente discute os materiais sintéticos, então, quais são os impactos que a gente tem no ambiente. No 7º ano, a gente trabalha os animais, as plantas, como sempre foi, mas sempre com esse gancho da sustentabilidade. Então, os parques nacionais, como é que a gente está fazendo para cuidar desse ambiente, como é que a gente está fazendo para reverter. No 7º ano a gente estuda bastante o efeito estufa, que está muito relacionado com o clima, com o aquecimento global. E aí no 8º ano, que a gente também vai falar, né, a gente fala, o clima é como se fosse um tema guarda-chuva, né? Porque trabalhando o clima, a gente consegue trabalhar o ambiente em todas as suas formas mais práticas, na forma que você enxerga no cotidiano e os impactos ambientais, né? Então, isso ficou em todos os anos. Do 6º ao 9º ano, a gente discute muito a sustentabilidade. E a sustentabilidade, a gente não pode esquecer, que também está relacionada à qualidade de vida das populações. Então, não é só o ambiente, né? É como o ambiente está sendo utilizado e tá agindo em resposta a atividades humanas. Então, no 7º ano, por exemplo, quando a gente trabalha com alfabetização, quando a gente trabalha com mortalidade infantil, tudo isso está relacionado também aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. E aí o que a gente faz? A gente não só apresenta os problemas, claro, discute os problemas, pede pesquisa sobre os problemas, mas a gente tem uma sessão, a sessão Conexão e Sociedade, e também outras atividades que a gente consegue propor, né, por meio de um projeto, que os estudantes, a partir de um contexto, né, de um tema, busquem as soluções para aquele problema. Então, no 6º ano, a gente fala sobre o problema do petróleo, né, e pode ser uma visão simplista. O petróleo, claro, a queima do petróleo é terrível, né, para o meio ambiente, a extração do petróleo é muito problemática, mas o petróleo, a gente faz objetos de plástico que são muito importantes na saúde, né, seringas descartáveis, um monte de equipamentos, o plástico faz parte de todas as câmeras, computadores, celulares. Então, não basta a gente falar, bom, então não vamos mais usar isso, chega, acabou. A gente precisa realmente pensar soluções complexas, né?
Então a gente pode diminuir aqui desde que a gente crie ali, então a gente pode construir, pensar agora num material biodegradável, vamos discutir o que é biodegradável, o que não é, como é que a gente consegue reciclar mais materiais, o que a reciclagem não resolve, então a gente vai ter que substituir mesmo. Então a preocupação com os objetivos do desenvolvimento sustentável, ela está em toda a obra e ela está em seus diversos aspectos, né? A gente não ficou restrito a essa coisa só ambientalista, então a gente está muito preocupado com a formação do estudante, com a vida dele, com a qualidade de vida e como esse estudante pode ser um agente de transformação na comunidade. Uhum. Perfeito, Helena. Então, a gente chega ao final, né? E aqui nesse bate-papo que foi tão esclarecedor, né? Que trouxe tópicos tão importantes e que são um iceberg, né? A pontinha do iceberg do que vocês podem encontrar na obra. Eu queria agradecer imensamente as observações, as contribuições de Helena para este momento. E agora eu passo de volta a palavra a Helena para que ela se despeça. É contigo, Helena. Obrigada, Nadi. Obrigada, professoras e professores, pela atenção. É um orgulho muito grande estar aqui com vocês e poder contribuir para a educação dos nossos estudantes. Obrigada.